que você possa a cada dia romper em fé, amém? A cada dia romper em fé e experimentar do sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu guardar o violão aqui para essa do nosso tempo, né, Felipe? Aleluia. Tem vários aí desse tempo, mas é uma bênção, uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, estão me entendendo bem o áudio? Tá jóia? Tá tudo certo até aí? Amém, irmãos? Se houver algum probleminha, vocês me falam aí. Tá jóia? Tamo junto. Eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito do sangue de Jesus. Deixa eu arrumar aqui. Uma palavra que fala a respeito do sangue de Jesus. Amém. E eu não vou me prender a um texto apenas, mas eu quero compartilhar algumas coisas a respeito ali do livro de Josué. E quando eles entram ali na Terra Prometida, e eu acho que é bem relevante para nós esse tempo e essa palavra. Amém? Eu não sei até que ponto, né? Acho que, pelo menos que eu me lembre aqui, a grande maioria aqui já conhece bem a palavra de Deus. E quando o povo de Israel foi entrar ali na Terra Prometida, a entrada na Terra era a realização de um sonho, né? Afinal de contas, eles estavam há muito tempo parados ali, rodando no deserto, e haviam recebido uma palavra de Deus para entrar numa terra que mana leite e mel, que manava leite e mel. E eles então recebem essa palavra, e como você sabe, eles ficam muito tempo ali rodando no deserto, né? E caminhando ali devido à desobediência. E quando eles entram na terra, aquilo ali era a realização do sonho deles, né? De grande parte deles. Acabou que a grande parte, né, ficou ali no deserto mesmo devido à desobediência, devido a eles terem desobedecido a Deus. E eles ficaram por ali, tá? Mas é interessante que algumas coisas que Josué e Caleb, que eles falam lá atrás, e eu quero começar com você, aí se você puder abrir a sua Bíblia, eu acho que é bom nós abrirmos a Bíblia, tá? Lá em Números capítulo 14, versículo 9, só para você entender aqui o princípio de onde nós estamos saindo e aonde nós queremos chegar. Lá em Números 14, versículo de número 9, amém? Então, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim: tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Olha só o que ele está dizendo. Não vos rebeleis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Eu queria começar aqui fazendo uma afirmação bombástica, tá bom? Uma afirmação, uma pergunta e uma afirmação. A pergunta é a seguinte: como você vê os seus problemas? Como você vê os seus problemas? Se você ler aqui em Números 14, versículo de número 9, você vai ver que eles estão dizendo o seguinte: olha aqui, os nossos inimigos serão devorados como pão. E isso é importante, isso é muito poderoso. Eu vou te explicar o porquê. Porque
a maneira como nós vemos os nossos inimigos, ela vai definir a nossa atitude diante deles, entendeu? Então, veja bem, quando o povo sai do deserto para espiar a terra, e eles chegam lá para ver a terra, eles veem os inimigos ali, né? E aqueles inimigos são grandes, aqueles inimigos são poderosos, aqueles inimigos são muito fortes. Mas, embora eles fossem assim, 10 dos 12 espias, né? 10 dos 12 espias, eles viram gigantes que os devorariam. Mas se nós olharmos aqui para o versículo 9, você vê que 2 viram os gigantes como alimento, e 10 viram os gigantes, eles se viram como alimento dos gigantes. Então, a maneira como nós vemos os nossos problemas vai definir a maneira como nós lidamos com eles, a maneira como nós lidamos com os nossos problemas. Veja, você pode se ver alguém com medo de ser devorado pelos seus problemas, ou você pode ser alguém que vai devorar o seu problema. E no caso aqui, eles estão sendo muito claros, eu achei isso muito poderoso. Falou, olha, nós vamos devorar aqueles gigantes lá como pão, nós vamos comê-los como pão, eles serão nossos alimentos. Sabe, como é que você vê os seus problemas? Eu vou olhar aqui, o meu esboço está aqui embaixo, tá bom? Então, Josué e Caleb, eles nos dão o exemplo, eles nos dão o espírito com o qual nós devemos encarar os nossos problemas. Sabe, é o espírito de quem vai utilizar o problema como algo para crescer, algo para nutrir. Enquanto muitos usam o problema como eles acabam se tornando o alimento do problema, eles acabam sendo devorados pelo problema, outros acabam sendo os devoradores do problema. Sabe, e nessa manhã eu quero te dizer, você foi chamado para ser um devorador de problema. Você não foi chamado para ser devorado pelo problema. Sabe, o problema, ele não vem para te devorar e para te consumir. Você precisa usar o problema para que aquele problema ele faça com que você cresça, com que você seja nutrido e alimentado e fortalecido. Sabe, dessa maneira que nós precisamos enxergar os problemas, né? E nós estamos passando aí por esse problema grave, muito sério, e muitos têm sido devorados por esse problema. Muitos têm sido devorados, eles têm sido consumidos. Eu vou te falar uma informação importante aqui, que eu falei alguns dias atrás na reunião. Sabe, o medo, ele faz muito mal. E o medo, além dele fazer mal pro psicológico, ele afeta também o nosso corpo. Por que ele afeta o nosso corpo? Porque, olha, quando nós estamos com muito medo, a nossa imunidade cai. Sabe, a nossa imunidade ela é diminuída. Então, amado, você precisa de saber que os problemas que eles surgem diante de você, eles precisam ser como pão, assim como eram aqui para Josué e para Caleb. Sabe, eles nos dão esse exemplo de como nós devemos encarar os nossos desafios, sabe, como coisas que nos alimentam, como coisas que nos fortalecem e não como coisas que nos consomem. Amém? Pega aí, tá bom? Pega aí. Então, as pessoas, quando ouviram isso, se você continuar lendo aqui no versículo 10, o texto vai dizer assim: então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Gente, quando eles falaram isso, o povo quis apedrejar eles, sabe? E eu entendo que muitas vezes a maneira como você encarar o seu problema como algo que te alimenta, sabe? Pessoas vão te apedrejar por lidar com o problema daquela maneira. Pessoas vão tentar te apedrejar por você estar lidando com os problemas da maneira como você está lidando. Entende? Como alimento, como pão,
como você vai para cima devorar o pão, vai superar o problema. E quando eu estou falando isso, você precisa me entender o seguinte: não é para você passar por cima de ninguém, não é para você desejar o mal de ninguém, né? De repente, quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Quando vê você na bênção vai se arrepender. Não é com esse espírito. Tem muita gente que distorce e quer partir para esse espírito. Não é com esse espírito. Sabe, é você entender a vontade de Deus, entender o querer de Deus, o propósito de Deus. E quando você está caminhando na direção do propósito de Deus, surgirem os problemas, aqueles problemas são para te nutrir, para te preparar, certo? Para te alimentar, para te fortalecer, para que você possa chegar lá naquele problema. Só que você precisa ver ele como pão, como preparação, né? Como instrumentos e momentos onde você está sendo treinado pelo Senhor. Está sendo treinado pelo Senhor. Então, veja, inclusive, essa situação que nós estamos hoje, sabe? Veja como pão. Seus inimigos precisam ser como pão. Agora, os seus inimigos não são as pessoas, não é um outro irmão. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a sangue. A nossa luta é contra principados, potestades e poderes, né? Nas regiões celestes, poderes malignos. Então, veja dessa maneira. E você vai lidar com elas de outra maneira. Guarda isso. Primeiro princípio aqui. A maneira como você vê os seus problemas vai determinar a maneira como você vai lidar com eles. Amém? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a falar em apedrejamento, em matar Josué e Caleb, né? Em destruí-los. Então, sempre acontecerão perseguições por causa da nossa fé. Eu não vou ler por causa do tempo, né? Porque a gente tem um tempo aí, mas lá em Lucas 6:22 e lá em Mateus 5, versículo 11, onde Jesus fala sobre isso, né? Que vocês são bem-aventurados quando são perseguidos, mas não é quando eu sou perseguido por qualquer coisa, é quando eu sou perseguido por causa da justiça, sou perseguido por causa do Senhor Jesus, por causa do testemunho, por causa do Evangelho. Então, quando eu sou perseguido por essas coisas, a Bíblia está dizendo que eu sou bem-aventurado e que eu sou feliz. Amém? Sou feliz. Sabe? E aí, essa situação aqui de Números 14, ela acontece muito para trás, né? Muito para trás. Mas, e aí quando eles entram ali, a gente entra na Bíblia, no livro de Josué, então inicia o processo onde eles estão se preparando para poder entrar na Terra Prometida, certo? E Caleb, né? Caleb já estava ali com perto de 85 anos de idade. E aí agora eu quero ir com você lá com a sua Bíblia lá para Josué capítulo 14. Você pode fechar números aí, abrir lá em Josué capítulo 14. Olha só o que o texto de Josué capítulo 14. Bem-vindos, irmãos que estão entrando agora. Amém? Sejam bem-vindos. Josué capítulo 14. Nós vamos ler aqui no versículo 7. Então, primeiro princípio, a maneira como você vê os seus problemas determina a maneira como você irá lidar com eles. Edneia, a paz, tudo bem? Lá de Sapezal, temos gente hoje aí, de Florianópolis, de Sapezal, de outras cidades aí também. Glória a Deus, a Agna, Carol, Lucas, sejam bem-vindos. Amém? Lá em Josué capítulo 14, versículo 7, olha o que está dizendo. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar essa terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, a passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Aleluia! Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa.
Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Então veja, Caleb aqui está falando, ele está com 85 anos, ele está falando isso aqui, 85 anos. E aí existe outra coisa importante aqui que eu quero dizer para você. Há quantos anos ele havia ouvido a promessa lá atrás? Há quantos anos? Então, olha aqui, todo o período que eles estavam no deserto, sabe, 40 anos. E agora com 85 anos, Caleb está dizendo: desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estão com 85 anos. Sabe, um outro princípio importante aqui é que a fé, ela não envelhece. A fé não envelhece. Ele recebeu uma promessa lá atrás, quando ele tinha 40, e agora, quando ele estava com 85, ele se lembra da promessa e daquilo que Deus havia falado para ele, que ele receberia, que ele ganharia. A fé não envelhece, sabe? Então, cresça em fé. Aleluia! Versículo 11. Todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Eu vou ler até o 15. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Olha só, Deus havia prometido: a terra que você pisou o seu pé, essa terra eu estou prometendo para você, vai ser sua herança. E aí, ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins em suas grandes cidades fortificadas, porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Caleb ben Jefuné, Caleb filho de Jefoné. Ben, para você que não sabe, Ben significa filho, tá bom? Então Ben Haddad, né? Benjamim, Ben significa filho, tá bom? Então Caleb ben Jefuné, Caleb filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Eu quero depois, mais na frente, voltar a falar sobre herança também, sabe? Mas ele recebeu herança. Por isso, até nossos dias, Hebron pertence aos descendentes de Caleb. Guarda isso, porque nós vamos falar sobre isso aqui. Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o eterno Deus de Israel. Antes disso, guarda aí, a cidade de Hebron era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes Enaquins, e a terra viveu um tempo de descanso de guerra. Então, amados, ele havia recebido aquela palavra como herança, aquela cidade lá, Deus havia feito uma promessa, e Caleb está dizendo o seguinte: aquela terra é minha herança, Deus deixou ela como herança para mim, tá bom? Como herança. E aí a gente entra aqui numa outra direção aqui, né? Então eu comecei falando aqui de Josué e de Caleb, que viram os inimigos como pão. Os inimigos eram alimento para ele. Agora eles começam aqui no livro de Josué a entrar na terra, tá? Eles começam a entrar na terra e eles vão se apropriar da terra, tá? Uma outra coisa que é interessante é que quando Moisés enviou os espias para olhar a terra, ele enviou 12 espias, ok? Guarda aí, 12 espias para checar a terra. E 2 voltaram crendo, apenas 2. Dos 12, apenas 2 voltaram crendo, né? Naquela que eles entrariam na terra. Agora Josué também envia espias para ver a terra. E o que é interessante é que Josué, ele envia agora 2 espias, né? Ele envia apenas 2. Então, 38 anos atrás, as pessoas queriam matar os espias, e agora eles ouviram que havia 2 espias. E esses 2 espias que Josué enviou para olhar a terra, está lá em Josué capítulo 2, se você quiser abrir aí, Josué capítulo 2, no versículo de número 9, ele diz assim: sei que Yahvé vos deu essa terra e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós. Então, quem que está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui é Raabe.
E Raabe, se você ler o texto, você vai ver que Raabe, ela era uma prostituta, ok? E Raabe, a casa de Raabe era em cima da muralha. Raabe morava em Jericó, tá bom? Então eles enviam, Josué envia 2 espias para olhar a terra, para olhar Jericó, tá certo? Esses 2 espias, eles acabam chegando ali em Jericó e eles entram na casa de Raabe, tá bom? Raabe era prostituta e morava na muralha, certo? Só para que você guarde aí, tá? E agora o que acontece? Quando eles chegam na casa de Raabe, olha só o que Raabe falou. Eles estão com medo. Eles estão com muito medo. E por que eles estão com medo? Porque eles haviam ouvido, certo? Todas as coisas que Deus havia feito com eles ali no deserto. Todas as coisas, né? Aberto o mar, feito ali o maná cair, a provisão cair, enfim, todas as coisas que Deus havia feito ali no deserto, eles haviam ouvido e eles estavam com muito medo. Eles estavam com medo, tá? Estavam com muito medo. Então, lá atrás, olha aqui, o povo de Israel tinha medo ali dos cananeus, tá? Ele tinha medo dos gigantes, o povo de Israel tinha medo dos gigantes. Mas veja que 40 anos depois a coisa se inverte. E agora são os gigantes que estão com medo deles. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa. As situações, elas podem virar. E coisas que você tinha medo lá atrás, depois que você recebe o Espírito de Deus, depois que você é cheio do Espírito de Deus, cheio da vida de Deus, sabe, agora é as demais coisas que precisam ter medo. Eu me refiro muito a isso. Tem gente que tem medo do diabo, sabe? Mas você precisa se lembrar que depois que você recebe a Cristo, é o diabo que precisa ter medo de você, sabe? Antes, quando você não tinha Jesus, antes, quando você não tinha o Senhor, você tinha medo do diabo, certo? Mas agora, quem tem medo de quem? Agora é o diabo que tem que ter medo de você. Por quê? Porque agora o diabo olha para você e ele vê as grandes coisas que Deus fez na sua vida. Você é filho, você é amado, você tem o Espírito, você tem a autoridade da parte de Deus. A autoridade, sabe? Então as coisas se invertem. Então hoje não é você que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo de você. Sabe? Quando o diabo olha para você, o diabo teme, porque o diabo sabe, olha aqui, tem um Deus que fez coisas maravilhosas na sua vida. Coisas maravilhosas na sua vida. E não só fez, como continuará fazendo. E ele sabe que quando você se posicionar para entrar na terra da promessa, na terra prometida, que você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Entende? E agora ele tem medo de você. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo do diabo. Sabe, não tema o diabo. Não tema, sabe, as muralhas grandes que estão no seu propósito. Não tema. Sabe, confie em Cristo. Confie em Deus. Não tenha medo do diabo. Sabe, mas tenha confiança e fé no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso é poderoso. É muito poderoso. Essa verdade, ela precisa tomar conta do seu coração. Tomar conta do seu coração. Sabe? Não tema. Não tema. Não tema. Antes nós tínhamos medo dos nossos inimigos. Antes nós tínhamos medo do diabo. Antes nós tínhamos medo dos demônios. Mas hoje é eles que têm medo de nós. Algo que eles ouviram a respeito ali dos 2 espias, e Raabe ali então, ela preserva ali aqueles 2 espias, né? Ela preserva aqueles 2 espias. E eles chegam ali numa cidade grande, você conhece a história, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade com muralhas muito grandes, muito fortes. Eu estava estudando um pouquinho. E alguns acham que as muralhas de Jericó tinham cerca de 5 metros de altura, acima da terra, né? 5 metros de altura, e elas tinham 2 metros, cerca de 2 metros de largura. Alguns dizem, eu já vi esse estudo, que um carro podia passar por cima da muralha,
uma muralha muito forte, muralha muito alta e tudo mais, né? E eles vão ali em Jericó, né? E aí aqueles espias entram na casa de Raabe, a prostituta, e eles falaram, né, sobre ali o que o Senhor havia feito. E o que é incrível, sabe, é que a graça, ela entra no coração daquela mulher. Então, lembra que eu falei no começo aqui? Lembre-se de Raabe, lembre-se aqui aonde esses espias estão entrando. Então, se você ler o texto lá em Josué, você vai ver quem é Raabe. Raabe é uma prostituta. Raabe é uma prostituta. Era uma mulher pecadora, né? Que a vida dela era em função do pecado. E aí então os espias chegam ali na casa de Raabe e eles compartilham ali a respeito, né? Ela já conhecia também, mas eles compartilham ali a respeito daquilo que Deus havia feito, né? E eles, engraçado que Deus envia os espias justamente para a casa daquela mulher, da pecadora, justamente para a casa daquela mulher que não merecia. E o incrível é que o coração daquela mulher foi conquistado. O coração daquela mulher foi conquistado pela graça. Aquela mulher não merecia, sabe? Mas quando os espias chegam ali, eles fazem uma aliança, sabe? Eles fazem uma aliança. E a graça conquista o coração daquela mulher, sabe? Eles falam da obra da graça e ela entra no coração, né? Essa obra da graça entra no coração de Raabe, né? Entra no coração de Raabe. E aí Raabe se converte. Se você ler no versículo de número 11, Josué 2, versículo de número 11, olha só o que diz aqui: ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa do meu pai, dando-me um sinal seguro. O que ela está pedindo aqui? Ela tá cuidando dos espias. E agora o que ela está pedindo? Ela está falando o seguinte: eu cuidei de vocês, eu estou guardando vocês aqui na minha casa, estou protegendo vocês, porque se eu abrir a minha boca que vocês estão aqui, né, vocês serão pegos e vocês serão mortos. Vocês estão aqui para espiar a terra como espiões, né, para levar informação. E aí ela pede: olha, assim como eu estou cuidando de vocês, estou tratando de vocês, estou guardando vocês, eu quero também aqui fazer uma aliança que vocês vão me preservar, a mim e a casa do meu pai, toda a minha casa, de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante do apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e lealdade para contigo. Ou seja, se você não nos denunciar, nós também, sabe, vamos preservar você. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. Veja o que eu disse, ela morava na muralha, e ela então desce os espias por uma janela que dava para o lado de fora. Guarda aí que eu já vou falar disso. E recomendou-lhes: ide para aquela montanha, a fim de que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retorne aquele que vos procuram, e depois segui o vosso caminho. E os espiões israelitas concluíram o acordo, dizendo: estaremos livres do juramento que se nos fizeste declarar, se quando de nossa chegada a esta terra não tiverdes atado este cordão de fio vermelho. Cordão de fio vermelho, guarda que eu vou falar disso. Descer pela janela, um cordão de fio vermelho, sabe, escarlate a janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família e servos do teu pai. Então, olha aqui,
todo mundo que estivesse fora da casa naquele momento que eles entrassem na cidade seria morto, certo? Mas quem estivesse dentro da casa com o fio escarlate colocado pela janela, certo? Então aqueles que estivessem dentro da casa seriam salvos. E aqui tem algo tremendo. A primeira é que ela se converte. A graça chega aonde abundou o pecado. Abundou o pecado naquela casa, superabundou a graça na vida daquela mulher. Ela foi salva. Ela foi salva, aquela mulher. Sabe? Essa outra coisa importante para nós hoje nessa manhã é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Sabe? Tinha muita coisa para falar, mas como a gente está numa live, eu não vou falar tudo que eu tenho escrito. Então, eles entram ali onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe o que significa o fio pela janela escarlate? Presta atenção. O fio escarlate pela janela é o seguinte. A janela, ela dava de fora para a cidade. Enquanto a porta, ela dava para dentro da cidade, a janela, ela dava para fora da cidade. Então, o que isso significa? Que quando ela olhava pela janela, ela estava virada de costas para a cidade. Ela estava virada de costas, sabe, para o mundo. Ela estava voltada para o povo de Deus, voltada para o povo do Senhor. Aconteceu algum problema aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo ou aconteceu algum problema aqui, Fernando? Tá tudo bem aqui comigo, irmãos? Tá jóia? Então tá bom. E o que acontece? Ela tá de costas para a cidade, ela tá de frente, quando ela tá olhando para a janela, ela tá de frente para o povo de Deus. E o que significa aquele fio escarlate? Aquele fio escarlate aponta para duas coisas. Aponta para a cruz e para o sangue. Fio escarlate, fio vermelho, aponta para o sangue de Jesus que foi derramado. Certo? O sangue de Jesus que foi derramado. Então naquela casa havia um sinal do sangue. Vocês estão entendendo? Ah, ok. Havia um sinal, o sinal do sangue e da cruz. Quando o povo, veja bem, quando o povo cercou a cidade, olha só que tremendo. Quando o povo cercou a cidade, a Bíblia diz que eles andaram, né? Ali eles rodearam a cidade por 7 dias. No último dia eles rodearam 7 vezes. E aí as trombetas tocaram e o povo gritou. O povo gritou e a muralha caiu. A muralha caiu, certo? Tá? Ok, amém. Obrigado. Amém. A muralha caiu. Mas, presta atenção. O que aconteceu com Raabe e com a família dela? Aonde é que Raabe morava? Raabe morava na muralha. Raabe morava na muralha. E quando o povo grita, a muralha toda cai. Mas teve algo que não caiu. Uma casa de toda a muralha não caiu. Não caiu. O que não caiu? Foi a casa de Raabe. Sabe? A casa de Raabe permaneceu. E havia lá um cordão, uma marca do sangue. Eu quero dizer para você, irmão, sabe, que se na sua casa tiver a marca do sangue, ela não vai cair. Sua casa não vai cair. Se tiver a marca do sangue, sabe, ela não vai cair. Vai cair as outras coisas. O restante da muralha vai cair. Mas a sua casa não. Sua casa vai permanecer de pé. Porque lá tem a marca do sangue. Tem a marca do sangue. Sabe? A marca do sangue. E é poderoso você saber do poder do sangue. Entender a respeito do poder do sangue de Cristo. Do sangue do Cordeiro de Deus. Lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 12,
Êxodo no capítulo 12. Vamos abrir lá. Êxodo no capítulo 12. Versículo 13. Diz assim: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Olha só, irmãos. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Então, o que acontece, irmãos? Quando havia marca do sangue, ia passar, a praga ia passar por cima de toda a casa onde havia a marca do sangue. Mas não havia apenas a marca do sangue. O cordeiro estava na casa. Lembra que o povo estava comendo o cordeiro dentro da casa. Eles estavam se alimentando do cordeiro dentro da casa. Esses dias são dias de você se alimentar do cordeiro dentro da sua casa. São dias de você se alimentar do cordeiro dentro da sua casa. Sabe? Enquanto o sangue precisa ser uma marca na sua casa, o cordeiro precisa estar sendo comido dentro da casa. Estar sendo comido. Quem é o cordeiro, irmãos? O cordeiro é Cristo. O cordeiro é Cristo. Então, nesses dias, se alimente do cordeiro na casa. Sabe? Mas não se alimente apenas do cordeiro dentro da casa. Lembre-se, sabe, de que o sangue precisa estar, sabe, como uma marca dentro daquela casa. As demais coisas vão cair. As demais coisas vão desabar. Mas aquela casa que tiver o sangue, a praga vai passar. A praga vai passar. Então, sabe que desses dias você se alimente do cordeiro dentro da sua casa. Se alimente do cordeiro. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Sabe, se alimente do cordeiro. Se alimente do cordeiro. Se edifique. Edifique-se. Sabe, edifique-se. Leia a Bíblia. Qual é a primeira vez que aparece a palavra sangue na Bíblia? Está lá em Gênesis, tá? Lá em Gênesis, quando Caim ele mata Abel. E quando Caim mata Abel, né? Você sabe, ele ficou ali com inveja. E a Bíblia diz que o sangue de Caim falava. O sangue de Caim falava. E lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, dá para a gente abrir lá também, bem rapidinho. Eu já estou caminhando para o final, irmãos. Hebreus 12. Hebreus 12. Rapidinho, diz assim: Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência. Então, olha aqui, qual é o sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel? Existem outras traduções que dizem assim, que o sangue de Abel fala, né? E outras traduções dizem que o sangue de Jesus, né? O sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o sangue de Abel fala algo, mas o sangue aspergido de Cristo fala algo melhor. Fala algo melhor. E o que fala o sangue de Jesus? Perdão. Perdão, perdão. Perdão para todos aqueles que pecaram diante do Pai. Sabe, existe proteção no sangue de Cristo. Existe proteção no sangue de Jesus. Ele não vai permitir a praga entrar. Sabe? Então quando ele vê o sangue, a praga vai passar por cima, ela não vai entrar. Ela não vai entrar. Sabe? E Raabe não queria que apenas a sua própria vida fosse salva. Raabe, ela pediu em favor de toda a sua casa e de toda a sua família, né? Toda a sua família. E lá em Atos 12 tem uma história que fala, né? Ali daquele carcereiro, em que toda a sua casa foi salva, toda a família do carcereiro ela foi salva, né?
Então, o fio lá na casa aponta para esperança. O fio vermelho, ele aponta para o sangue, sabe? A esperança no sangue. A palavra fio, lá no texto hebraico, lá de Josué 2,17, ela aponta para a esperança. Um fio, sabe, de esperança. Esperança no sangue de Jesus Cristo. Na proteção do sangue de Jesus. O sangue estava na casa e o sangue cobriu toda a família. Sabe, toda a família foi coberta pela casa. Nós estamos aqui chegando aos instantes finais. Eu vou encerrar aqui e vou iniciar aqui só para a gente terminar, ok? Faltam 15 segundos e a gente volta mais uma vez, tá bom? Estou encerrando aqui, já vou reconectar para finalizar a palavra. Amém?